Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Para darmos início à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Vocês vão pegar o livro 5 de vocês, abrir na página 8, que nós vamos falar sobre um assunto muito legal, bem interessante. Nós vamos falar sobre cidadania, que é um pequeno gesto, né, que nós podemos ter e ajudar a salvar a natureza, o meio ambiente. De que forma? Nós vamos já ver. Lá na página 8, nós vamos trabalhar com interpretando o texto narrativo. O texto é A Floresta Poluída. Você é muito importante para o mundo e pode mudar toda a realidade à sua volta com ações simples e pequenos gestos. Ser cidadão não é apenas ter direitos e deveres, mas também lutar por um mundo melhor, onde as pessoas sejam mais solidárias e justas. Uma das maneiras de se exercer a cidadania é contribuindo para a transformação de sua comunidade. Plantar uma árvore e preservar o meio ambiente, usar a faixa de pedestre para evitar acidentes, não jogar lixo nos terrenos do vizinho, doar brinquedos, roupas e alimentos a quem precisa, ajudar um doente, um idoso, uma pessoa que usa cadeira de rodas, são algumas atitudes que nos permitem exercer a cidadania. Agora você já sabe, pequenos gestos podem gerar grandes ações. Pequenos gestos, gente, como por exemplo, se eu tenho umas roupas que não está mais servindo, porque às vezes muitas vezes as roupas deixam de servir porque a gente cresce, aquelas roupas eu não vou jogar no lixo. Eu posso estar fazendo doação para as pessoas que precisam, que não tenham condições de comprar. Então isso são pequenos gestos, né, que geram grandes ações, tá? Todos nós podemos cuidar da natureza e do nosso planeta, basta fazermos a nossa parte. Para refletir sobre a natureza e sua preservação, você conhecerá a história, né, do Guga, personagem do texto, A Floresta Poluída. Ele é um coelho muito esperto que, após ver a floresta em que vive sendo poluída, descobriu uma nova maneira de proteger a natureza da agressão dos humanos. Nessa página 9, vocês estão vendo algumas ações, são ações boas, são boas ações realizadas por crianças, que são recolhendo lixos, que são jogados muitas vezes nos balneários, nos rios, né? Eles estão recolhendo toda essa sujeira que as pessoas deixam. Outra imagem está mostrando uma criança plantando uma árvore. Isso são boas ações. Você que ajuda a preservar e a cuidar das plantinhas que tem na praça da cidade, isso são boas ações, tá? Isso é um ato de cidadania. Você que utiliza os brinquedos das praças públicas sem destruir, você está fazendo o quê? Uma ação, uma boa ação, porque aquilo ali é um objeto que vai servir para nós mesmos, né? Então isso é um ato de cidadania. Na página seguinte, vocês vão ter o exercício de aplicação. Ouça a leitura feita pelo professor, tá bom? O nome do texto é A Floresta Poluída, parte 1. Guga comeu da relva fresca dos campos, bebeu água dos rios e dormiu. Acordou querendo brincar, mas não havia ninguém. Gritou, pulou, cheirou a terra, os buracos das árvores. Ninguém. Guga sentiu saudades de casa, dos outros coelhos, dos esquilos, das formigas e das borboletas e resolveu voltar. De novo sentiu a tristeza da floresta poluída, já quase sem árvores, e se entristeceu também. Ficou muito confuso, pensando: por que aqui não é lá? Porque aquelas árvores gostosas, o mato, o rio, não são os de sua casa, com os seus amigos por perto? Os bichos foram notando o sofrimento de Guga. A todos que lhe perguntavam a razão da sua tristeza, Guga contava a sua viagem à Floresta Nova. Os bichos invejavam Guga por conhecer um lugar tão bonito.
E Guga decidiu ir morar na Floresta Nova, levando todos os que quisessem acompanhá-lo. De madrugada, partiu todos em bando, filas de formigas ao lado de cutias e tartarugas, onças, tatus, fuinhas e lagartos caminhavam alegres. As aves e as borboletas voavam sob suas cabeças. Subiram a montanha, outra, e na terceira já avistaram a floresta, verde, gostosa, fresquinha, grande e limpa. Foi um corre-corre. Os pássaros foram os primeiros a chegar. Logo vieram as onças, os coelhos e os macacos. Não faltou ninguém. Os dias iam passando e os bichos ficavam cada vez mais contentes. Já conheciam os recantos, tinham suas casas, o rio, o ar puro e o bom, né, da floresta. Era preciso conservar essa paz. Não viessem os homens com suas fábricas destruir esse lar tão feliz. Quem poderia proteger a floresta feliz e salvar os bichos? Ou seja, Guga, quando percebeu que a sua floresta estava sendo poluída, ele resolveu procurar um outro habitat. Então ele ficava se perguntando, por que lá na minha casa não é como aqui, com campos verdes, né, gostosos, com ar puro. E eu estava perto dos meus amigos. Mas aí ele pensou, eu vou trazer todos que quiserem vir comigo para a nova floresta, porque aqui ainda há ar puro, há grama verdinha, há muitas árvores e não há poluição. Porque na floresta onde eles estavam vivendo, estava tudo destruído, estava tudo poluído. Por isso, deram o nome de floresta poluída. Então, assim ele fez. De madrugada, em bandos, os bichos seguiram viagem para a nova floresta. E lá, eles esperavam que o ser humano não fosse mais montar suas fábricas e destruir o meio ambiente. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte da história, que nós vamos ver agora a segunda parte. Como gente grande obedece sempre aos dizeres de cartazes e avisos, os homens nunca chegaram até a floresta feliz. Na página seguinte, nós temos: converse com os colegas e o professor sobre a parte 2 do texto A Floresta Poluída. A coruja representa a sabedoria. Você considera que ela tenha sido sábia nesta história? Por que você acha que ela tenha sido sábia? Quem teve a grande ideia e por quê? De acordo com a história, quem poderia proteger a floresta? As crianças ou os adultos? As crianças, né? No final da história nós vimos que as crianças têm a possibilidade de convencer os adultos a não destruir a floresta por conta dos animais, né? Lá na página seguinte, nós temos a questão número 5. Observe a imagem. Indique o nome dos elementos que aparecem na história, né, na floresta da imagem. Na floresta da imagem, da questão 15, vocês estão vendo vários objetos jogados aí na floresta. Então, vocês vão citar eles colocando o nome de cada um aí nas linhas abaixo da questão A, da quinta questão. E na B? A floresta da imagem poderia ser comparada à floresta poluída ou à floresta feliz? Por quê? Na letra C, na sua opinião, a personagem da história tem razão de não querer morar na floresta poluída? Por que ela tem essa razão? Aí você vai responder aqui nessas linhas abaixo. Tudo referente ao texto que nós acabamos de ler, que é sobre a floresta poluída e a floresta feliz. Na página seguinte, na página 16, em dupla, como não pode ser feito em dupla, você pode fazer sozinho mesmo. Em dupla, você e um colega de sala, após observarem, né, as imagens a seguir, devem escrever 3 sugestões
do que poderia ser feito para que uma floresta poluída se transformasse em uma floresta não poluída. Então, vocês vão escrever nesses 3 quadrados aí o que nós podemos fazer para não ter mais essas florestas poluídas, tá? Então, vocês podem dar suas sugestões aqui nesses quadrinhos. E na página seguinte, na página 17, que vai até a página 19, é o exercício proposto, tá bom? Também referente o tema floresta poluída. Também é texto referente ao texto, né, narrativo. Então, crianças, essa é a nossa aula de português. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.